Querido Ministério Jovem da Forania de Nossa Senhora do Pilar, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja profundamente presente no seu coração. Com alegria, eu recebi o convite de poder partilhar com vocês a palavra nesse quinto dia da novena em espera do Pentecostes, né? Esse quinto dia em que nós somos convidados a rezar e interceder pela conversão e pela santidade. E nós já iniciamos com a oração que a própria renovação carismática nos propõe, que é pedindo o derramamento desse Espírito Santo sobre nós. Vem Espírito Santo, que a fé e a esperança surjam nos corações das pessoas e que a tua glória se manifeste na tua igreja. Amém. É o que nós pedimos ao Espírito Santo, que nós sejamos assim fecundados, que sejamos alcançados por este Espírito Santo de Deus. Para você, o meu abraço. Eu sou o Rômulo, seminarista aqui da Arquidiocese de Belo Horizonte, e eu fui convidado pelo Edivan para fazer essa partilha, e eu quero assim então deixar aqui o meu agradecimento por participar com vocês de um dia dessa novena de Pentecostes que vocês têm celebrado, nessa expectativa do derramamento do Espírito Santo, mas o desejo sincero e profundo de uma conversão que nos aproxima do nosso modelo de fé, que é a Virgem Maria. Para ela nós olhamos, ela nos aponta ao Cristo, mas que possamos fazer a nossa caminhada sempre fundamentados na palavra de Deus, para que ela possa nos enriquecer a cada dia. Eu quero trazer uma palavra antes de fazermos as menções às palavras que nos foram colocadas para a partilha deste dia. Eu quero trazer para vocês uma palavra que me fez lembrar a minha caminhada inicial na renovação carismática. Uma palavra que era muito levada, era muito proclamada nos encontros que nós fazíamos, nos retiros de jovens, que fala diretamente para o estado de vida que você se encontra. A palavra está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Talvez você a conheça. Se conhecer, de novo relembre, recorde, traz à memória isso que nos dá esperança, como a palavra também nos diz em Lamentações, no capítulo 3. Então, em 1 Timóteo 4,12, nós vamos ouvir São Paulo dizer a Timóteo: ninguém te despreze por seres jovem, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Muitas vezes o jovem é confrontado pelas outras lideranças mais maduras, de idade, porque pensam que o jovem é um ser muito volátil. E assim existe muita desacreditamento, muita falta de credibilidade na vida do jovem. Isso frustra o jovem, que busca uma caminhada na igreja, que busca verdadeiramente essa transformação do espírito. Mas eu quero te dizer, para o seu consolo, que a maturidade espiritual, ela não anda acompanhada com a maturidade de vida. Então você, na sua condição de jovem, se aproximando de Jesus pelo Espírito Santo, na intercessão da Virgem Maria, pode alcançar um profundo crescimento espiritual e se tornar exemplo de vida, assim como São Paulo recomendou a Timóteo. Que você também seja recomendado por essa palavra. Seja um modelo de vida, um modelo de santidade, um modelo de castidade. Faça a diferença na sua geração, jovem amado, jovem amada. Não passe despercebido por este mundo, mas as suas atitudes possam transparecer aquele que te chamou à existência. Que as pessoas ao olharem para você na faculdade, na escola, no trabalho, na sua casa, na obediência aos seus pais, no amor entre os seus irmãos, que as pessoas ao encontrarem com você possam perceber uma transformação que aconteceu, e essa transformação ela é obra do Espírito Santo. Esse Espírito que nós, enquanto Igreja Católica, clamamos: vem Espírito Santo e renovai a face da terra, e tudo será criado. Olha que maravilha, esse clamor que a Igreja faz ao Espírito Santo, e você, jovem, convidado a participar, a ser parte desse clamor, dessa entrega, dessa solicitação. Eu quero trazer para vocês essa palavra, que foi o encontro que Jesus teve com Nicodemos. Se você puder pegar a sua palavra em João, no capítulo 3, dos versículos de 5 a 8. Esse encontro que Jesus teve com Nicodemos, que
é um chamado à conversão, a uma mudança de vida. A renovação carismática já nos aponta no tema desse ano de 2020: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito. Nós temos então um direcionamento, um ímpeto de uma transformação. E eu digo para você que nesse tempo que nós estamos vivendo, no distanciamento em nossas casas, é um tempo favorável para essa transformação, porque é o tempo em que somos convidados a ficar em nossas casas, tendo em vista a pandemia, para que assim nós possamos evitar o contágio, a infecção. E nesses momentos de ficar em casa, é muito propício para poder pensar a nossa vida, de poder rever as nossas atitudes enquanto jovem, enquanto filho, enquanto estudante, enquanto trabalhador, diante de tantas realidades que nós estamos inseridos no mundo em que vivemos. Então é a oportunidade de buscar esse nascimento novo. Então Jesus diz a Nicodemos, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo de 5 a 8, para começar uma conversa que nós teremos ao pé da palavra de Deus, alimentados aí pela força do Espírito Santo, para chegar ao entendimento de uma necessidade, uma conversão. Esse tempo que a própria terra, nós vemos muitas manifestações da natureza se renovando, e nós fazemos parte dessa natureza, nós somos obra das mãos de Deus, e nós também precisamos entrar nessa dinâmica renovadora, de conversão, nessa dinâmica de novo céu e nova terra que Deus certamente nos prepara. Não perder a oportunidade, jogando fora essa chance de fazer uma história diferente. Nós que muitas vezes prometemos a cada início de ano: eu vou ser diferente. Olha, meu amado irmão, minha amada irmã, diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, em que percebemos a vida ser muito efêmera, muito fugaz, um sopro, como dizia Santa Teresinha, a vida é um brevíssimo segundo, um instante entre duas eternidades. Nós vemos tantas pessoas, infelizmente, perdendo a vida diante desse coronavírus, que não escolhe classe social, cor da pele, que não escolhe as opções que cada um faz. Ele tem sido verdadeiramente um vírus democrático. E aí nós ficamos impotentes diante dessa realidade. Mas enquanto vivemos vendo tudo isso acontecer, não fique de braços cruzados, não fique abatido esperando a morte bater na sua porta ou de alguma forma trazer ao seu coração esse desespero. Mas a cada dia busque esse desejo de renovar, de ser diferente, de novo encontrar com o Ministério Jovem para poder celebrar a verdade da fé, que nós não desperdiçamos, e depois que passarmos por tudo isso, em nome de Jesus, possamos voltar, nos abraçar e viver na intensidade esse chamado de santidade, de conversão que o Senhor nos faz. Vamos então à palavra. Respondeu Jesus: em verdade eu te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te maravilhes que eu te tenha dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde ele quer, ouve-lhes o ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Graças a Deus. Vocês perceberam que eu estou aqui num ambiente diferente, né? Eu quis vir para a varanda da minha casa para poder fazer meio que um jornal nacional, querendo que a cidade ficasse ao fundo, para dar essa dinâmica bem à vontade ao Espírito Santo. Essa proposta que Deus nos faz, meu amado e minha amada, por meio desse diálogo de Jesus com Nicodemos, é uma proposta de vida eterna. Precisamos mudar a nossa forma de pensar, precisamos mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, de pessoas que aproximaram de Jesus Cristo. Não podemos mais viver como a nossa vida antes do conhecimento, mas pedir ao Senhor que, por força do Espírito Santo, porque sem o Espírito nós não podemos fazer nada, é o Espírito que nos vivifica, é Ele que direciona a nossa vida, nesse grande plano de amor, nesse grande economia da salvação. Eu quero falar um pouco sobre a economia da salvação. Economia que tem sido uma palavra tão falada, debatida nesses tempos,
em que muitas nações estão se organizando para poder ver como vai ser depois dessa pandemia, como vai estar a economia. Esse termo que, de uma forma muito básica, muito objetiva, prática, nós podemos dizer que economia são os recursos que nós possuímos para o nosso bem-estar, né? As finanças, os bens materiais que nós possuímos para que nós possamos nos sentir bem, para o nosso bem-estar, saúde emocional, física, financeira, tudo isso faz parte desse pacote de economia e muitas mais outras coisas que nós não vamos aprofundar, para poder trazer esse plano de economia da salvação de Deus. Nós temos e vivemos uma economia humana que, infelizmente, nesse sistema capitalista, que ele é muito voraz, é um sistema que ele é muito excludente, é uma economia deformada. Não se parece em nada à economia de Deus. A economia da salvação consiste em lembrar que Deus não mediu esforços para poder nos alcançar, para poder vir ao nosso encontro. Quando nos chama a conversão, ele faz todo um movimento para que nós possamos perceber de todas as ferramentas, todos os investimentos, todos os tesouros que Deus investiu para a nossa salvação. Começando de Adão e Eva, a aliança que ele fez com Adão e Eva, depois de ter criado toda a terra, colocou ali 2 seres viventes para dominar a terra. Essa aliança foi rompida pela desobediência, aquela harmonia foi quebrada. Deus retoma essa aliança, a refaz em Noé, para que a partir de Noé uma nova geração seja criada. Ele reforça essa aliança mais uma vez em Abraão. Vocês conhecem a história de Abraão. Ele, depois de Abraão, o seu filho Isaque, também o seu neto Jacó, que se transforma em Israel, essa grande nação que Deus se apaixona e faz ser o seu povo. Movimento em direção. Então Deus vai aí investindo as suas economias. Ele não gasta, porque Deus não gasta conosco, ele investe. Nós não somos despesas, nós somos investimento. Você pode colocar aí no seu coração, bater e falar assim: eu sou investimento de Deus, eu não sou despesa, eu não sou em nenhum momento prejuízo a Deus, mas eu sou um investimento amoroso aos olhos de Deus. Olha que maravilha. E aí, depois daquele povo ter ficado escravo no Egito, ele envia Moisés para libertá-lo. Mais uma vez, Deus aposta as fichas em nós, enviando, depois dos patriarcas, agora os profetas. Moisés, ainda como patriarca, depois ele envia os profetas para poder alertar o povo, exortar, direcionar, dizer: povo, não esquece do seu Senhor. E aí nós temos Elias, nós temos Isaías, nós temos Ezequiel, Daniel, Jeremias, Oséias, Miqueias, Abdias, Abacuque, tantos profetas que falaram em nome do Senhor. Tudo isso para preparar o grande tesouro, o mais valioso, que Deus ainda tiraria do fundinho ali dos seus recursos e não mediu esforço e enviou o seu único e amado Filho, encarnado no ventre da Virgem Maria, para poder pisar a nossa terra e comunicar definitivamente o amor que Deus tem por nós. Essa economia, meu amado e minha amada, em que Deus investe, ele se aproxima de nós para poder fazer com que nós percebamos que nós somos um povo amado, um povo escolhido. E aí, Paulo vai nos dizer em Romanos, no capítulo 3, Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 28. Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são os eleitos segundo os seus desígnios, aqueles que ele distinguiu, os que ele distinguiu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. E aos que predestinou, também os chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também os glorificou. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu quero me ater no versículo 30 do capítulo 8 aqui, dessa carta aos Romanos. Nesses 4 verbos que Paulo faz questão de destacá-los. Que Deus primeiro nos predestinou e, depois de ter nos predestinado, nos chamou. No chamado, ele nos justifica. E justificado, ele também quer que participemos da sua glória. E aí nós temos esses 4 verbos, essas 4 ações de Deus em direção a nós,
para que nós possamos perceber a sua santa vontade em nossas vidas. No primeiro, quando nós somos predestinados, nós somos, desde quando somos concebidos em Deus, ele já tem esse desejo no coração dele de sermos a sua raça eleita, o seu povo consagrado. Deus já havia nos predestinado a sermos salvos, meu amado e minha amada. Desde o início, o Senhor já deseja estar conosco. Por isso, ele nos compra com o sangue do seu Filho Jesus. Ele investe as suas economias na nossa alegria e na nossa salvação. Em Efésios 1, no capítulo 1, versículo 4, vai nos dizer que por isso Deus nos escolheu em Jesus Cristo muito antes do mundo ser criado, para que fôssemos em Jesus os seus filhos adotivos, e ele o primogênito de toda uma multidão. Olha que maravilha! Nós somos escolhidos desde a eternidade a estarmos com Deus, então somos predestinados. E predestinados nós somos chamados eleitos. Me faz recordar em Jeremias 1, no versículo 5, dizendo que antes mesmo de ser formado no ventre da sua mãe, eu já o havia consagrado. Que palavra de amor que Deus nos fala! Depois de ter nos eleito, nos chamado, ele ainda nos justifica. Nós somos justificados pela fé. E aí eu quero tomar mais uma vez a palavra aqui em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, dizendo: com efeito, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça. Tal é a obra da redenção realizada em Jesus Cristo. É pelo sangue de Jesus que nós nos tornamos justos. Somos todos pecadores pela herança que temos de Adão e Eva, pelo pecado original. Mas em Jesus nós somos assim, meu irmão, minha irmã, nós somos libertos, redimidos, comprados. Jesus veio para poder nos comprar daquilo que nos condenava, daquele documento que nos condenava. Ele morre e ressuscita para nos dar uma vida nova. Ele faz a sua Páscoa para que eu e você possamos perceber a necessidade de conversão. E por fim, glorificados. João capítulo 6, versículo 40. Eu ressuscitarei no último dia. Essa promessa de Deus para mim e para você em Jesus Cristo. Depois de ter escutado, sabido, tomado ciência de que Deus nos ama com amor eterno, de que Ele enviou todos os esforços e gastou toda a sua economia para nos salvar, e o ápice da sua economia está em Jesus Cristo que nos ama, preciso eu e você darmos uma resposta a esse Deus, uma resposta de fé. E essa fé que é o próprio Espírito que infunde em nós para gerar conversão. E aí nós lembramos de um encontro que é de encontro de fé e conversão do Seminário de Vida no Espírito, não é verdade? Então, já que falamos de conversão, primeiro ela vem por meio da fé. Nós temos fé, acreditamos, aderimos a esse projeto de salvação de Deus, e aí, alimentados, impactados por esse projeto, precisamos responder com um desejo de converter, de mudar de atitude. Por isso você, querido, que talvez se sente abatido, triste, chateado, e isso tem te amargurado e você tem causado mal também às pessoas, com tantas atitudes humanas, mesquinhas, que habitam e povoam o seu coração e a sua mente, é convidado a hoje dar essa resposta de uma conversão sincera a Deus. Eu e você precisamos nascer da água e do Espírito de Deus por um tempo novo, para uma vida nova, para que nós possamos fazer a diferença na geração em que nós estamos. Santo Agostinho dizia: você quer saber o seu valor? Olhe para o crucifixo. Você tem o valor de um Deus crucificado. Deus que te ama com amor eterno e me ama também com amor eterno. Desejou com que essa novena de Pentecostes pudesse acontecer dentro dessa realidade de nós em nossas casas, mas jamais, em nenhum momento, Ele nos abandonou a nossa própria sorte, mas sempre envia os meios de poder nos resgatar, os meios de poder estar conosco. Por isso eu quero pedir que a Virgem Maria, que intercedeu com os discípulos no cenáculo, a fidelidade de Maria, porque foi por ela que houve a possibilidade de Deus investir a sua última economia, que é Jesus Cristo. Foi ela que a ponte entre o céu e a terra. Ela é modelo de fé, modelo de transformação. Embora nós na igreja proclamamos que ela é imaculada, ela foi concebida sem pecado,
Mas ela teve que transformar toda a sua estrutura de uma vida que teria casada como uma boa judia com José para ser a mãe do Salvador. Passou por esse processo de metanoia, de transformação. E nós vemos o Evangelho falar poucas vezes que ela é citada, mas sempre de uma forma muito positiva, sempre de uma forma de quem leva a transformação. Foi assim nas bodas de Caná, quando ela rezou para que aquele vinho ou aquela água fosse convertida em vinho. Muda, traz sabor para a sua vida. Essa vida insossa, essa vida sem brilho que você às vezes tem vivido, peça à Virgem Maria que interceda para que haja conversão, para que verdadeiramente você tenha um sabor, para que as pessoas ao encontrarem com você possam perceber a sua santidade e sentir exalar em você o perfume de Deus. É o que eu desejo para você, Ministério Jovem da Forania Nossa Senhora do Pilar, e tantos outros jovens que estarão acompanhando essa novena ou estão acompanhando essa novena por esses dias. Seja você abençoado nessa quarta-feira do dia 27 de maio, que Deus possa te alcançar, que Deus possa levar esse convencimento ao seu coração. Eu quero rezar por você e assim finalizar. Pai eterno, amado e querido, em nome do teu Filho Jesus, eu peço um derramamento do teu Espírito Santo sobre esse meu querido irmão, essa minha querida irmã, que acompanha durante essa transmissão do 5º dia em que somos convidados a uma conversão. Eu peço, Pai, que faça uma morada eterna e faça com que esse irmão e essa irmã possam absorver na sua intelecção, na sua inteligência, tudo aquilo que é palavra tua, que o Senhor mesmo investiu para que ele se sentisse assim, um homem amado, uma mulher amada, valorizado por ti, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, que sobre ele venha a tua graça, venha o teu amor, venha as suas bênçãos, que ele possa continuar ecoando no coração e buscando cada vez mais entendimento dessa economia, desse movimento maravilhoso que o Senhor fez em direção a cada um de nós para nos salvar e nos resgatar. Eu quero te pedir, na intercessão da Virgem Maria, que cada irmão e irmã possa sim também atrair o Espírito Santo. Mãe querida, Mãe amada, Mãe Maria, eu peço a sua intercessão para que o teu Filho Jesus abençoe esse meu irmão e essa minha irmã que se torna um filho adotivo, uma filha adotiva, nele que nos ama com esse amor tão grande. Eu quero te pedir, Mãe, que a Senhora possa interceder para que esse meu irmão e essa minha irmã receba o poderoso batismo do Espírito Santo. Seja você, meu irmão, minha irmã, tocado por essa palavra que Deus nos traz. Necessário nos é nascer de novo, então renasça na água do Espírito. Reinvente. Aproveita a oportunidade de estar em casa. Reinventa a sua vida na escola, no namoro, no trabalho. Reinventa a sua vida na faculdade, nos lugares onde Deus te plantou. Muda, transforma para uma vida nova, para uma vida de alegria, para uma vida de libertação que Jesus Cristo te concede. Fica o meu beijo no seu coração. Foi um grande prazer, uma grande honra poder partilhar com você. Obrigado por ter ficado durante esses 25 minutos, 20 e poucos minutos, acompanhando essa transmissão. Que você não possa, assim, ser esquecido por Deus, mas o Senhor te honre por você ter investido o seu tempo precioso para escutar um pouquinho da palavra dele. Um grande abraço no seu coração, que o Senhor Jesus te abençoe. Estivemos unidos, permaneceremos sempre unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.